Bom, pessoal, beleza? Fazendo nosso último vídeo de hoje, tá joia? Então, assim, eu vou falar agora sobre a nossa abordagem inicial, tá? De construção de personalidade. Na verdade, uma revisãozinha bem simples, bem objetiva sobre as questões assim de divisão, tá, da personalidade. A gente vai falar bem brevemente sobre id, ego, superego. Eu acho que foi uma aula que eu acredito que vocês se saíram super bem na aula, tá? Eu acho que não vai ter nenhuma grande dúvida, não vai ter nenhuma dificuldade, né, com relação a esse tema. Mas achei importante colocar isso na revisão, mesmo que no vídeo curto, porque ele é fundamental para a gente poder compreender aspectos futuros, né, das patologias. Tá? Então, eu acredito que a gente precisa, pelo menos, fazer uma revisão, um apanhado, tá? Alguns exemplos, certo? Nunca é demais discutir um tema tão rico quanto esse, tá bom? Então vamos lá. O que a gente discutiu em sala, né? A gente viu a questão do id, tá, como sendo aquele aspecto mais impulsivo da personalidade, aquele aspecto mais voltado, né, para as relações de busca do prazer. Tá? Então, o aspecto da personalidade que reforça esse tipo de comportamento, tá, ele é dividido na psicanálise, tá, como sendo id, certo? Vocês vão se lembrar da aula, a gente usou como exemplo até, né, algumas questões do tipo, você está na sala de aula, certo? E aquele pensamento, aquele barulhinho que fica na tua cabeça, não, vamos para a festa, não, eu não vou para, né? Ao invés de assistir a aula, né, é o teu id falando, né? Você vai atrás assim daquele conforto, daqueles 5 minutinhos a mais na cama, certo? Então é muito importante ter isso em mente, tá? É uma parte que, assim, quando a gente fala do desenvolvimento da personalidade, quando a gente fala de alguns aspectos do indivíduo, é importante ter em mente esse tipo de relação, tá? Vou pular para o superego, tá? Que como eu fiz em sala de aula, eu acho mais fácil explicar o id, superego e por último o ego, tá? Foi um jeito que pelo menos eu consegui entender melhor na época quando eu estudei, eu consegui ter uma percepção um pouquinho melhor, né, sobre o tema. Não sou exatamente um especialista na área, mas assim, o que eu consegui perceber, ter uma percepção um pouquinho melhor foi dessa maneira. O superego, ele já vai ser, vamos dizer assim, o contrário. O superego é aquela relação, né, em que você faz o quê? Você vai ter o uso de regras, tá? Você vai ter o uso de regras como um aspecto principal ali, tá? Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, o que seria um uso de regras, tá, gente? Então, é aquele aspecto que fica te cobrando, tá? Você vai ter um trabalho para fazer, né? Enquanto você não faz, você não termina essa tarefa, você não termina esse trabalho, é, aquele aspecto na tua mente não para de te cobrar. Esse é o superego. É ele que está, vamos colocar que ele está falando na tua cabeça, tá? Então, assim, você tem as relações vamos supor, de regras, de normas no trabalho. Então, aquela cobrança, tá, que você impõe sobre você mesmo, tá, faz parte do superego. Tá? Ela vai compor o superego. O id, ele vai compor aquela relação aquele aspecto do conforto. Putz, aqueles 5 minutinhos a mais descansando, tá? Isso faz parte do id. Tá? Aqueles 5 minutinhos a mais trabalhando, aqueles 5 minutinhos a mais faz parte do superego. Não, só mais esse capítulo, tá? É o teu superego falando ali, tá joia? E agora a gente vai pro ego, né? A gente pula pro ego. O ego, gente, até numa tradução literal, é o próprio eu, tá? É o teu aspecto de consciência, tá? Isso a gente falando numa perspectiva do Freud, tá? A gente ainda não entrou em Jung, a gente não entrou em outros teóricos no momento, tá? Então, assim, num aspecto numa visão freudiana, tá? Na psicanálise, tá? Você vai ter o ego. O ego ele vai fazer o quê? O balanço, é aquela tua consciência,
tá? Bom, vamos lá, vamos ver. Em que estado que eu tô? Pera aí. Eu preciso, vamos supor, você tá na tua casa, de boa, tá? Então vamos colocar aí hoje, a gente tá numa quarta-feira, tá? Tá calor. Ok, eu tenho que ir pra aula, certo? Mas, poxa, eu vou ter prova, eu vou ter trabalho, ou vai contar falta. O conteúdo que vai cair, eu vou conseguir dar conta depois? Você balança, você pesa, tá? Se eu perder tudo isso, vai ser em troca do quê? Tá? Então, você tem esses aspectos, né, de análise que são importantes. São esses aspectos que você precisa fazer. E é o que a gente faz constantemente, a gente faz o tempo todo. Tá? Então, quando você adota um certo padrão, você adota um certo tipo de comportamento, tá? Você pesou, você mediu, você avaliou os parâmetros, as consequências. A gente faz isso sempre, tá? Só ficou meio que automático e só de vez em quando vira uma coisa assim, um embate, né? Só de vez em quando vira um dilema, tá? Mas isso é algo que a gente faz constantemente, certo? Então, assim, essas, gente, são as divisões da personalidade, tá? Eu tentei fazer uns exemplos um pouquinho diferentes do que a gente fez em sala de aula. E aí, assim, qualquer dúvida adicional, joia, vocês mandem nos comentários, mandem a mensagem, certo? Vamos montar uma revisão bem legal, ficar todo mundo bem tranquilo para a prova. Vamos deixar a questão de ansiedade, né? As relações de ansiedade mais para o aspecto do estudo, tá? Não precisa fazer um laboratório prático de ansiedade no dia da prova, né? Então, beleza, gente? Qualquer coisa vocês mandam as dúvidas aí. Até mais.